para você que já investe, como para você que está começando a investir agora, é consenso que a reserva de emergência é a parte assim mais essencial de uma boa carteira de investimento. É indispensável que você tenha uma reserva de emergência na sua carteira de investimento, na sua vida. Mas poucas pessoas sabem de fato como construir uma boa reserva de emergência, uma reserva que vai suprir sua necessidade quando você precisar. Afinal de contas, é uma reserva de emergência. Quando você precisar, ela tem que estar lá disponível. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar para você agora como você deve construir uma boa reserva de emergência que vai atender às suas necessidades quando você precisar delas ali no momento mais difícil da sua vida. Todo vídeo eu lanço um desafio aqui para você que está me assistindo, e o desafio desse vídeo é comentar aqui, ó, nesse vídeo. Comenta agora. Você já tem uma reserva de emergência? Não tem? Investe em criptomoedas e ainda não tem uma reserva de emergência? Comenta aqui para mim. Fala, eu tenho, eu não tenho, vou começar agora. Deixa aqui para mim nos comentários, eu quero saber quem já tem uma reserva de emergência. Comenta aqui para mim. E claro, não esquece de se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito, eu vou começar uma série de vídeos sobre imposto de renda 2024. Como declarar, como que você paga o imposto de renda. Então se inscreve para você não perder esses vídeos. Vai ser muito interessante aí. Vai ter vídeo quase que todos os dias da semana sobre imposto de renda 2024. Beleza? Já estamos preparando os roteiros aqui. Então se inscreve para você não perder o vídeo. Se você já faz parte dessa comunidade, curte e compartilha esse vídeo aí com seus grupos aí de amigos do WhatsApp. Bora lá. Para que serve uma reserva de emergência? Por que a maioria dos educadores financeiros, os livros de finanças, falam sobre a reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência é uma quantia de dinheiro que você deixa separada, a parte da sua carteira de investimento de fato, para suprir necessidades que podem acontecer de forma inesperada. Uma emergência, né? Em resumo, para suprir uma necessidade de uma emergência. E, gente, emergência, assim, todo mundo sabe disso, acontece na surpresa, né? Quando a gente menos espera, tá lá, estourou uma bomba, a gente precisa resolver um problema, precisa fazer alguma cirurgia, comprar algum remédio caro, precisa pagar a manutenção de um carro, uma batida, alguma coisa. Emergências, elas sempre acontecem, beleza? Eu separei aqui algumas das emergências que podem acontecer e o que eu observo muito dos meus próprios clientes e familiares. Em primeiro lugar, né, despesas médicas, né? Então isso aqui acontece bastante, tem que suprir despesas médicas. Desemprego, cara, de repente você perdeu o emprego, ficou sem emprego, você tem um período ali, você tem aquela reserva para te ajudar. Manutenção da casa, então na minha casa mesmo esses dias, quebrou a minha máquina de lavar. Alguém já viu uma máquina de lavar quebrar? A minha quebrou, tive que consertar, então tira ali da reserva de emergência. Manutenção do carro, batida, alguma coisa do tipo, você tem ali que ter uma reserva de emergência para o carro. E por último, pior que aconteceu, uma experiência própria, falecimento. Então um parente meu faleceu, não tinha, né, um seguro de vida e a gente tinha que correr atrás ali para resolver todos os problemas, e eu descobri o quanto é caro quando uma pessoa também, né, parte dessa vida, quanto é caro ali resolver todas as burocracias, muita papelada, muita coisa para correr atrás, mas a reserva de emergência, ela ajuda nesses momentos, beleza? Então sim, é importante você ter uma reserva de emergência, sim, tem que ter, ponto. Isso aí é unânime, é consenso, tem que ter. Qual que é o valor recomendado? Quanto você tem que ter na sua reserva de emergência? Então assim, não existe uma fórmula mágica, tá? Não existe a resposta certa, mas é consenso aí entre os educadores financeiros que você tenha pelo menos 6 meses do seu custo de vida, tá? Então você vai pegar ali o seu custo de vida mensal, as despesas fixas, né? O quanto você paga de aluguel, de água, de luz, todas as despesas fixas que você tem, compra mensal, vai pegar essa grana e você vai multiplicar por 6 meses. Você tenha essa grana ali multiplicada por 6 meses, então digamos que seu custo de vida seja 5 mil reais, vai pegar ali 30 mil reais, então né, 5 mil vezes 6 meses, 30 mil reais como uma reserva de emergência. Danilo, eu não tenho nem essa grana ainda. Eu não tenho 30 mil reais nem em investimento. O que eu faço? Foca na sua reserva de emergência. Ponto. Foca nisso. O primeiro passo quando a gente está começando a investir é focar na reserva de emergência. Então foca nisso, tá certo? E aí depois você vai focar em aumentar patrimônio, em renda e tudo mais. Beleza? Então assim, o que é consenso? 6 meses de custo fixo guardado ali, pelo menos, né? O ideal, o melhor dos mundos são 12 meses, mas aí também seria muita grana
semana, mas pelo menos 6 meses já é um número razoável bacana para você ter uma boa reserva de emergência. Beleza? Onde não colocar a sua reserva de emergência? Eu vou começar do final, né? Onde não colocar? Eu fui procurar a definição de reserva de emergência. Qual que é a definição de reserva de emergência de acordo com os livros, de acordo com a internet? Eu encontrei essa frase, olha que legal. A reserva de emergência deve ser mantida em uma conta de fácil acesso, como uma conta poupança, para que você possa acessar os recursos assim que for necessário, tá certo? Então a reserva de emergência tem que ficar disponível, de fácil acesso. E aí tem uma frase, eu quero que você comente essa frase aqui se você chegou até aqui no vídeo. Reserva de emergência não é sobre rentabilidade, é sobre liquidez. Por que eu falo essa frase? Porque muitas pessoas falam assim para mim: Danilo, eu tô montando aqui minha reserva de emergência, qual que é o lugar mais rentável para colocar? Não faz nenhum sentido, eu não tô procurando rentabilidade. Eu quero que ela fique em um lugar, que ela tenha uma rentabilidade, mas que em primeiro lugar, esse investimento que eu vou definir para ser a minha reserva de emergência tenha liquidez. Eu possa sacar a qualquer momento. Esse é o mais importante para mim, na minha opinião, beleza? Então, reserva de emergência não é sobre rentabilidade, é sobre liquidez. Foca nisso aí que vai dar super certo, você vai conseguir montar uma boa reserva de emergência. Então, onde não colocar a sua reserva de emergência? Não coloque toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic. Embora o Tesouro Selic seja o título mais conservador do Tesouro Direto, oferece liquidez diária, rentabilidade diária, ele não oferece liquidez em dias não úteis, sábado, domingos e feriados. Então isso pode ser prejudicial. Se você colocar toda a tua grana lá e você precisar dessa grana num sábado, num domingo ou num feriado, você não vai conseguir tirar a grana de lá. Então não coloca toda a sua reserva. Posso ter o Tesouro Selic como parte da minha reserva de emergência? Deve ter, porque é uma rentabilidade muito boa que ele oferece. Embora a gente não pense só na rentabilidade. Mas toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic não faz nenhum sentido, combinado? Então, Tesouro Selic é só uma parte da sua reserva. Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA+, Renda Mais e Educa Mais, nunca mais na reserva de emergência. Gente, sim, eu já conversei com algumas pessoas que colocaram a sua reserva de emergência no pré-fixado, no IPCA+, e perderam dinheiro, porque esses títulos, eles sofrem um efeito de marcação a mercado. Vou deixar no card aqui os vídeos para você ver, beleza? Eles sofrem com esse efeito aí de marcação a mercado, que é quando a taxa de juros ela sobe, o título ele se desvaloriza, ele cai. E aí a pessoa tava com a reserva de emergência lá nesse título e perdeu dinheiro. Então reserva de emergência nunca. Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA+, Renda Mais e Educa Mais não serve para reserva de emergência, beleza? CDB com vencimento longo. Então assim, independente do período, 3 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, se aquele CDB ele não te oferece liquidez diária, ele não serve como a sua reserva de emergência. Por quê? Porque a grana fica parada, a grana fica lá parada. Por exemplo, LCI, LCA, CRI, CRA, não serve como reserva de emergência, porque não te oferece liquidez diária, tá certo? A grana fica parada lá durante o tempo do vencimento daquele título, daquele investimento. E CDB com liquidez diária, tem uma observação aqui muito importante. Você precisa saber se aquele CDB te oferece liquidez aos sábados, aos domingos e também nos feriados. Tem que oferecer liquidez para você nesses dias não úteis, tá bom? Gente, eu falo isso com experiência, tá? Não tô falando isso assim, porque eu acho. Não, eu conheço pessoas que passaram por situações em que deixaram a reserva de emergência no Tesouro Selic, precisou da grana num sábado, num domingo e não conseguiu tirar, porque não funciona. O Tesouro Direto não funciona nesses dias, beleza? Então assim, foca em liquidez, não em rentabilidade. Não deixe nunca a sua reserva de emergência em fundos de investimentos. Então, quando você abre a conta na corretora, tem lá um monte de fundo de investimento, fundos com boas performances, mas não deixe a sua reserva lá, porque novamente esses fundos não oferecem liquidez em dias não úteis. Percebe que nesse primeiro bloco aqui, né, onde não investir a sua reserva de emergência, eu foquei em liquidez, porque é isso, a gente precisa olhar a liquidez, beleza? Então, respondendo a pergunta final, né, onde colocar a reserva de emergência? Onde investir a reserva de emergência? Você vai ficar meio chocado aí, meio chocada com o que eu vou falar, mas a primeira opção mais plausível para você ter parte da sua reserva de emergência, não é tudo, tá? Uma parte é na conta poupança. Mas Danilo, a conta poupança tem o pior rendimento de todos. Mas cara, a conta poupança é o lugar mais líquido que tem. Você pode sacar no caixa eletrônico no sábado, no domingo, no feriado. Quando você precisar, você pode sacar, tudo bem. Não vai poder sacar um valor exorbitante, tem o limite lá do banco. Mas você pode sacar ali R$1.000, R$2.000, quem sabe? Mas você pode sacar. E aqui que tá a jogada do negócio. Você precisa ter liquidez, beleza? Então, poupança
poupança é um excelente caminho para você deixar parte da sua reserva de emergência. Por quê? Porque uma outra parte você pode manter em contas remuneradas, como PicPay, Nubank, Mercado Pago, 99Pay. São contas, né, de bancos digitais. Eu prefiro o Mercado Pago e o PicPay, beleza? O Nubank, ele só vai render depois de 30 dias. Então, durante os primeiros 30 dias, ele não tem rentabilidade. Só vai render depois de 30 dias. Eu prefiro o Mercado Pago, que já rende no primeiro dia que você deixa a grana lá e rende 100% do CDI. E o PicPay, que rende 102% do CDI, mas também tem a regra dos 30 dias. Mas rende um pouco mais, 102% do CDI, beleza? E também CDBs com liquidez diária também nos finais de semana. O Banco Inter, que é o banco em que eu faço as minhas movimentações, e isso aqui não é uma publi, é porque eu gosto mesmo, ele oferece um CDB que tem liquidez ali também nos finais de semana. Sábado, domingo, feriado, você consegue resgatar aquele CDB. Então, foque na liquidez. Olhe para a liquidez. Sempre a liquidez é o ponto mais interessante, mais importante, beleza? Como que eu faço a minha reserva de emergência? Eu deixo metade na poupança, meu poupança mesmo, e a outra metade eu deixo nessas contas de rentabilidade diária. Eu foco sempre na conta do Mercado Pago, porque é uma conta que, como eu falei, ela tem essa rentabilidade diária já no primeiro dia que eu coloco a grana lá. Então, o resumo da ópera aqui, para você que está construindo agora a sua reserva de emergência é: nunca coloque em ativos que não ofereçam liquidez, porque a reserva de emergência não é sobre rentabilidade, mas sim sobre liquidez. Quanto mais liquidez, melhor. E aí, obviamente, se eu estou pedindo mais liquidez, eu automaticamente abro mão ali um pouco de rentabilidade. Beleza? Deixa para mim nos comentários se você já tem a sua reserva de emergência, tá tudo certinho, já construiu, se você está construindo, beleza? Deixa aqui para mim nos comentários e não esquece de se inscrever no canal. Me segue também lá no Instagram, @eu_o_danilo_silva. Pode mandar pergunta lá no direct, nas caixinhas que eu abro lá, que aí a gente troca uma ideia e eu consigo te instruir muito melhor. Aliás, muito importante dizer, as vagas para o curso Formação Investidor de Primeira Viagem estão abertas, beleza? É um curso muito completo que vai tirar você do absoluto zero até a sua primeira renda aí em 15 dias. 15 dias você já vai ganhar os seus primeiros rendimentos. Faça a inscrição no primeiro comentário aqui fixado. Clica no link e faça a sua inscrição. A gente se vê aí num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.